Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se. Chegamos ao 34º domingo do tempo comum, que é substituído pela solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E neste domingo encerramos o tempo comum, o tempo no qual contemplamos e meditamos e acompanhamos a vida pública de Jesus Cristo. Aqueles 3 últimos anos da sua vida que ele passou evangelizando, anunciando a boa nova na Galileia. Próximo domingo teremos o novo ano litúrgico, que começa com o tempo do Advento, e assim vamos meditar sobre o nascimento milagroso de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se faz homem para habitar entre nós. E hoje então, nesse encerramento de ano litúrgico, a Igreja dedica esta celebração para honrar especialmente a Jesus Cristo, Rei do Universo. As leituras que acabamos de ouvir da Palavra de Deus são essencialmente cristocêntricas. Todas elas vão nos remeter para Nosso Senhor, o centro do universo, e não só centro, mas Rei do universo. Ele mesmo vai dizer diante de Pilatos, como consta no Evangelho: eu sou rei. E de fato ele é rei. Ele é rei por nascimento, como diz a primeira leitura, porque ele é descendente do rei Davi. Consta aqui no segundo livro de Samuel, que acabamos de ouvir, que Davi foi ungido rei no Monte Hebron, diante de todo o povo e dos anciãos, e o povo fez com Davi uma aliança, e Davi também fez com o povo uma aliança, um contrato que foi concedido por ambas as partes, uma aliança, sobretudo, de coração a coração, porque Davi pertencia a esse povo, pensava como esse povo e tinha a mesma mentalidade desse povo, e o povo, por sua vez, tinha a mesma mentalidade que o rei Davi. E Nosso Senhor, 1000 anos depois, vai descender da casa de Davi. Ele mesmo vai chamado Hosana ao filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Portanto, ele é rei por nascimento. E há vários títulos ele é rei, mas sobretudo ele é rei por conquista, porque ele travou uma grande batalha para conquistar a humanidade, para conquistar a cada um de nós. Onde ele travou essa batalha? No alto do Calvário, quando ele derramou todo o seu sangue para nos salvar. É o que consta no Evangelho. O Evangelho de hoje, na solenidade de Cristo Rei, nos apresenta Nosso Senhor sentado no seu trono de glória, que é a cruz, coroado com sua coroa esplendorosa, uma coroa de espinhos. Tudo isso por amor a nós, para conquistar as nossas almas que pertenciam ao mal, ao pecado, ao demônio. E Nosso Senhor então travou essa batalha, derramou todo o seu sangue para conquistar a cada um de nós. Por isso ele é rei, por direito de conquista. E ele é rei do universo. Alguns podem até recusar sua realeza, ou melhor, podem recusar a sua graça, mas não a sua realeza. É o que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Mas antes de meditarmos sobre esse trecho do Evangelho, é importante nós termos em mente uma verdade: que todo ser humano, quando nasce, cada um de nós, somos contingentes, somos pessoas que precisam ser completadas. O Dr. Plínio, inspirador dos Arautos do Evangelho, formador do Monsenhor João, ele dizia isso. Deu um conselho uma vez a um filho espiritual. Ele disse: mais do que querer ser um homem completo, você deve querer ser um homem completado. O que quer dizer isso? Que nós somos seres contingentes.
olharmos para uma criança que acabou de nascer, uma criança de colo. Ela é totalmente dependente da mãe, dos pais. Ela não consegue sobreviver muito tempo sem os cuidados da mãe. Precisa um cuidado contínuo da mãe, na alimentação, em todos os cuidados, de limpeza e tudo. Senão morre, não consegue, não sobrevive. Vai se passando o tempo, aquela criança vai se desenvolvendo, chega à maturidade e torna-se independente. Já torna-se de maior idade e independente dos pais. Vai tocar a sua vida. Só que se a pessoa tiver mesmo sabedoria ao longo da vida, quanto mais ela cresce, quanto mais os anos vão passando, ela se dá conta de que ela é dependente, não dos homens, também dos homens, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Nós somos interdependentes uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, por isso vivemos em sociedade. O homem sozinho, ele não sobrevive. São raros os casos que isso acontece. Por isso vivemos em sociedade. E em sociedade somos muito fortes, porque um completa o outro naquilo que lhe falta. Mas no campo espiritual isso é muito mais ainda, é verdade, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. E o mundo prega que ser submisso a alguém, seguir alguém, é uma fraqueza, uma alienação, e não é verdade. É o que nos mostra a liturgia de hoje. Pelo contrário, existe até uma corrente psiquiátrica, médica, que diz que a maior parte dos problemas psiconervosos são por causa de uma não aceitação da própria contingência. A pessoa não reconhecer que ela não pode tudo, que ela falta-lhe algo, falta-lhe alguma coisa. E às vezes não reconhecemos isso. E o grande mal da nossa vida espiritual é nós não reconhecermos as nossas contingências. Vai ficar mais claro quando analisarmos agora o Evangelho. Vamos olhar para o Evangelho que acabamos de escutar. Nosso Senhor Jesus Cristo está no alto do Monte Calvário, pregado na cruz, depois de ter sido flagelado, coroado de espinhos. Agora ele está crucificado. À sua direita, um malfeitor. À sua esquerda, outro malfeitor. 3 pessoas e a mesma sentença de condenação, crucificados, com destinos diferentes. Nosso Senhor, o Salvador, à sua direita, o bom ladrão. Notem que é o bom ladrão, não é o ladrão bom, porque não existe ladrão bom. A igreja chama São Dimas, que ele estava à direita de Nosso Senhor, de bom ladrão, porque na última hora ele, por assim dizer, roubou o céu. Roubou o céu por quê? Ele reconheceu a sua contingência ao dizer: Senhor, lembrai-vos de mim quando estiveres no vosso reino. Reconheceu a sua contingência e reconheceu a realeza de Cristo. Que interessante. E aqui fica claro o quanto Nosso Senhor é Rei, e o quanto Ele é Salvador, e o quanto Ele perdoa os pecados. Porque Ele vai dizer, Ele vai responder ao bom ladrão, São Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, pelo fato de Ele reconhecer a sua contingência, a sua fraqueza, Ele conquistou o maior de todos os prêmios. Qual o prêmio? A vida eterna. Por sua vez, o mau ladrão, todo ladrão é mau. Esse mau ladrão é mau também, por quê? Porque ele se revoltou contra a realeza de Cristo, ao dizer: se és Cristo, salva-te a ti e a nós. Ele revoltou-se contra o Criador, e ali manifestou um ato de insubmissão com todos os mestres da lei, também como está dito no Evangelho de São Lucas, que caçoavam de Jesus e manifestavam ali a sua insubmissão, a sua revolta e a sua autossuficiência. E com isso eles conquistaram o pior de todos os títulos, o título do povo deicida, aqueles que mataram Deus. Que interessante, só isso
já poderíamos voltar para casa com essa lição impressionante no alto do Calvário. Cristo crucificado como Rei para nos salvar, para nos perdoar. Aqueles que reconhecem a sua contingência são salvos e alcançam a vida eterna. Aqueles que são revoltados, como o mau ladrão, como os mestres da lei, esses apartam-se de Cristo. Esses não têm os seus pecados perdoados. E esses alcançam o quê? A condenação eterna. Vão para o fogo eterno, chamado inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqui está o centro da liturgia de hoje. Reconhecer ou não a realeza de Cristo. Reconhecer ou não a própria fraqueza, a própria contingência. Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei, mas Ele quer reinar não por imposição, mas Ele quer reinar com a nossa aceitação, com o nosso acordo. É por isso que a primeira leitura é muito simbólica, porque o povo de Israel naquele momento, ao contrário do povo que estava no Calvário, o povo que estava em torno de Davi reconheceu Davi como rei e fizeram com ele uma aliança, não só de palavras, mas uma aliança de coração a coração. Nosso Senhor Jesus Cristo quer reinar, sobretudo, nos nossos corações. Ele vai dizer: meu reino não é deste mundo, porque o reino dele é espiritual. Ele quer reinar, sobretudo, nos nossos corações. E então, para já ir concluindo, nós devemos pensar: e eu? Quem é que eu sigo? Porque todos nós seguimos alguém. Ou seguimos alguém que nos leva para o céu, ou seguimos alguém que nos leva para o mal, que depois vai dar no inferno. Ou pode ser que eu mesmo me constitui juiz de mim mesmo. Eu sou um autodidata, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. E ninguém chega ao céu sozinho. Também ninguém vai para o inferno sozinho. Sempre vai acompanhado por alguém. Ou é levado por alguém, ou leva alguém junto. E para o céu, a mesma coisa. Nós vamos para o céu porque seguimos alguém que para lá nos levou. Ou nós levamos alguém também. Nós somos seres sociáveis. Existe um fenômeno na natureza humana chamado mimetismo. Nós imitamos aos outros porque nós gostamos de seguir os exemplos. Temos que tomar cuidado, porque os exemplos podem ser bons ou maus. E eu? Quais são os meus modelos de vida que eu sigo? Será que o meu modelo de vida é Cristo Rei? Ou será que o meu modelo de vida são os modelos que o mundo me apresenta? É fácil seguir os modelos que o mundo nos apresenta, porque são os modelos da maioria. Nós achamos que a maioria às vezes tem razão. E muitas vezes não, como aconteceu no alto da cruz. A maioria caçoava de Cristo, poucos reconheciam a sua realeza e a sua contingência. Então, de que lado eu estou? O Deus, nosso Senhor, Ele não manda ninguém para o inferno. Ele apenas declara a sentença. Nós é que fazemos as escolhas. E as escolhas se fazem agora, neste momento, nesta homilia. Enquanto estamos aqui a meditar sobre o Evangelho da Realeza de Cristo, estou fazendo as minhas escolhas, que depois vão ter uma consequência eterna, ou céu ou inferno. E qual é o critério, então, prático, para eu saber se eu sou de fato um vassalo, um súdito, um seguidor de Cristo Rei? É simples, é muito fácil saber. E para não voltar para casa com dúvida, sou ou não um seguidor de Cristo Rei? É fácil saber. Como? Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei, e todo Rei emite os seus decretos, emana os seus decretos, as suas leis, sua vontade expressa em leis. E a vontade de Cristo Rei não é senão os 10 mandamentos, que Ele não veio revogar, mas sim completar. Os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e etc. Até o último, que não foram revogados, estão vigentes. E nosso Senhor Jesus Cristo ainda vem completá-los com as bem-aventuranças.
Eu sou um discípulo de Cristo Rei se eu sigo a sua vontade decretada, que são os 10 mandamentos. Se eu vivo na graça de Deus, se eu frequento os sacramentos, que é uma continuidade da ação de Cristo nesta terra. Eu não sou um discípulo de Cristo Rei, embora seja batizado, quando eu sigo os modelos que o mundo me oferece, que muitas vezes são contrários ao que diz Nosso Senhor no Evangelho. Então, hoje façamos esse exame de consciência e também façamos um propósito de ter Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei dos nossos corações. A melhor maneira de nós termos Cristo Rei como Rei do nosso coração é fazer o que Ele fez. Ele consagrou-se como primeiro escravo de amor à sua Mãe Santíssima, a Nossa Senhora, porque Ele quis de tudo depender dela. Ele que era forte, que era infinito, quis depender totalmente de Nossa Senhora. Quis assim manifestar a sua contingência, que Ele não tinha, mas quis manifestar a Nossa Senhora. Então sigamos o seu exemplo, sejamos escravos de amor de Maria Santíssima, e assim seremos verdadeiros discípulos de Cristo Rei. E assim Ele reinará na nossa vida e nós reinaremos com Ele eternamente no paraíso. Louvado seja Cristo Rei. Seja louvado.